Olá, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo. Esses são os painéis Smart Breeder, uma série de programas que vai levar muito conteúdo e muita informação para você que quer entender a revolução digital no agro. Os nossos programas começaram ontem, na nossa primeira edição. Nós tivemos aqui nos nossos estúdios o Éder, que é CEO e fundador da Smart Breeder, o Éder Giliotti. Também tivemos o Fernando Henrique, que é um representante da Fermentec, e a gente pôde falar sobre muitas coisas. A gente abriu falando um pouquinho o que é essa revolução no agro, que vai além do Big Data. E se você perdeu, porventura, esse programa, você pode ir nas redes sociais, nos canais de comunicação da Smart Breeder. Esse conteúdo, vai estar disponível para vocês, assim como o de hoje. E para dar continuidade a essa conversa, a essa discussão, esse assunto que é tão importante, hoje nós vamos receber 3 representantes de 3 empresas importantes que também fazem a diferença. Nosso tema de hoje são tecnologias disruptivas. E para isso eu estou aqui nos estúdios com o Donovan, ele que é diretor de agrotecnologia da Smart Breeder. Direto dos Estados Unidos está o Daniel Padrão, ele que é o COO da Solinfitec, e também vamos receber o Fábio Ângeles, que é CEO da Agrorobótica. E a gente vai dar continuidade a esse bate-papo, falando muito sobre esse universo das tecnologias disruptivas. E eu quero aproveitar que o Donovan está aqui do meu lado. Quando a gente fala, Donovan, em tecnologias disruptivas, a gente está falando, por exemplo, recentemente eu estava assistindo televisão e pude ver, por exemplo, o trailer de um filme que tinha lá um QR Code que eu podia pegar meu celular e mirar para esse QR Code e já comprar meu ingresso. Isso é um exemplo de tecnologia disruptiva? Se for, você também pode dar outros exemplos? Sim, são tecnologias que rompem um padrão, né, que a gente está acostumado e que facilita muito o dia a dia. Um outro exemplo que eu acho que é claro para o dia a dia nosso, aqui na vivência nossa de pessoas, são os GPS hoje. A gente transloca de um local para o outro sem mesmo conhecer aquele determinado local. Uma única vez que a gente vai lá, a gente consegue ir para qualquer canto, né? E essas tecnologias não são exemplos de tecnologias disruptivas e que quebram todo um processo, um paradigma de uso, de locomoção, da forma de fazer as coisas, né? Fazer diferente, fazer, obviamente, tentando sempre fazer de maneira mais rápida, mais assertiva e de uma maneira melhor. Dito isso, já a gente conseguindo entender um pouquinho o que são tecnologias disruptivas, eu queria colocar todos os nossos convidados na roda agora, porque eu quero saber, começando pelo Fábio Ângeles, o que a agrorobótica faz, ela criou de tecnologia disruptiva que hoje ajuda o produtor a solucionar as suas dores, os seus problemas. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Alan, Daniel, Donovan. Boa tarde. Público no Brasil. Uma honra estar falando com vocês aqui. A agrorobótica traz para o mercado a plataforma de inteligência artificial Agnibis. Ela é um hardware, um software, é um laser aí para análise e certificações de solos. É a mesma tecnologia, para vocês terem ideia, que a NASA embarcou nas missões para o planeta Marte, no robô Curiosity Rover, e agora na missão com Perseverance. Então é um laser pulsado de alta energia, 10.000 kelvins, que é praticamente a temperatura do solo. Isso bate numa amostra de solo e a gente consegue fazer uma análise em tempo real dessa amostra e nós conseguimos analisar nutrientes de solos e carbono no solo. Então, essa é um pouco de uma tecnologia disruptiva que o Brasil lidera aí, essa inovação a nível mundial, essa parceria agrorobótica, Embrapa Instrumentação de São Carlos e Embrapi também de São Carlos. Bacana. Agora, Donovan, de que forma a Smart Breeder, ao longo dos seus 12 anos, aliás, semana de comemoração desses 12 anos, né, tem criado essas tecnologias disruptivas para ajudar, auxiliar no campo, principalmente quando a gente fala de manejo? Não. Primeiro, né, já agradecer também a presença do Fábio e do Daniel aqui, né, como os nossos convidados. É uma honra estar com vocês aqui, como o Alan falou, fazem a diferença aí no agro, em tecnologias, são referências. E qual é a dor, né? Como que a Smart começou essa história? Qual é a dor que a gente propõe resolver?
Primeiro é a complexidade do manejo em si, né? O quão complexa é a interação entre a planta, patógeno e o clima e as ações do homem numa cultura, né? Então são milhões de informações e essas informações combinadas são 4 trilhões de combinações possíveis que vão determinar o sucesso ou o insucesso da lavoura nessas tomadas de decisões no dia a dia. E como que a gente toma as decisões hoje, né? O ser humano não consegue, nós como produtores e nós como consultores ou nós como profissionais da área do agro, buscando melhores produtividades, nós não conseguimos tomar decisões avaliando de maneira muito rápida e muito assertiva esses milhões de informações. Então as decisões elas acabam sendo tomadas de maneira rápida, às pressas e baseadas em poucas informações. Isso faz com que a gente tenha um não aproveitamento total dos recursos que a gente está colocando na lavoura, né, no nosso investimento. Então, um dado que a gente tem é que em torno de 40% do investimento que é feito no manejo agrícola é perdido por conta do momento ou local incorretos, ou não no momento certinho, né, que a gente costuma usar muito a palavra time. Quando acertar esse time, a gente consegue, obviamente, extrair o máximo das tecnologias e do nosso investimento. Então, eu acho que essa é a dor. E como que a gente resolve isso? Com uma plataforma completa que integra milhões de informações do agro, do manejo agrícola e das decisões que estão sendo feitas diariamente em cada talhão. Isso tudo numa plataforma bem robusta que analisa essas milhões de informações, 4 trilhões de combinações, para buscar, através de diversas inteligências que nós fomos desenvolvendo dentro dessas plataformas. Então, hoje são mais de 16 inteligências diferentes dentro dessa plataforma, para que ela extraia todo esse conteúdo, né, fazendo uma análise até com o conteúdo de ontem, como o Henrique e o Éder comentaram. Tomar decisões baseadas em dados. Então a plataforma vai estar olhando para todos esses dados, analisando isso, obviamente que agora com toda a tecnologia, essa capacidade cognitiva artificial que a gente tem disponível para dizer onde, quando e como utilizar cada insumo ou defensivo agrícola da maneira mais racional, economicamente e ambientalmente correta, e sim buscar uma produtividade maior. Donovan, então você está dizendo que essas tecnologias elas são ferramentas que auxiliam o produtor na sua tomada de decisão. Ela não faz isso sozinha, ela vai ser esse auxílio, é isso? A ideia ela tem que trazer isso, obviamente, muito mastigado. Eu acho que é um desafio das tecnologias disruptivas você fazer uma entrega para o cliente, para o produtor, principalmente a gente aqui no conteúdo agro, fazer uma entrega também de maneira simples para ele. Então ele precisa ter quase que a tomada de decisão já pronta e, obviamente, com o conhecimento agronômico, aí unindo a capacidade cognitiva artificial das máquinas e das tecnologias disruptivas, junto com a capacidade cognitiva humana e a experiência, unindo essas duas forças para aí sim ter um resultado otimizado. Muito bem. E, Daniel, no caso da Solifintech, como que funciona? Então, bom, primeiro, eu agradecer pela oportunidade. Nós que agradecemos, obrigado. É super legal estar aqui. Eu fui um dos primeiros. Interessante comentar. Eu fui um dos primeiros clientes da Smart Breeder. Não sei se um dos primeiros clientes, mas eu comecei a trabalhar com a Smart Breeder há muito tempo atrás, quando eu ainda trabalhava em usina. E é super legal ver a evolução da empresa, ver a empresa fazendo 12 anos. Parabéns para todos aí. Obrigado, Daniel. Solifintech, assim, por incrível que pareça, uma empresa que tem mais ou menos a idade da Smart Breeder. Uma empresa ela tem 14 anos. Hoje a gente está presente mais ou menos quase 9 milhões de hectares no Brasil e mais 10 países. Acabou de começar a nossa operação no Canadá. Como você comentou, eu fico aqui nos Estados Unidos e sou responsável pela operação nos Estados Unidos. O que nós fazemos e da maneira que nós acreditamos que a gente pode ajudar o produtor quando você olha a maior parte das soluções e a maior parte das soluções que a gente desenvolve para a agricultura,
Eu concordo com o Donovan. A agricultura é super complexa. Você tem uma interação muito grande entre a planta, você tem biologia, você tem operação, você tem clima, você tem solo. Não é fácil tomar esse tipo de decisão. Então, o que nós fazemos é tentar emular a forma que o fazendeiro toma a decisão. O fazendeiro, durante muito tempo, a pessoa que toma conta de uma propriedade agrícola, durante muito tempo, ela aprendeu a olhar para a operação como um todo e tomar uma decisão baseado não só numa operação, num problema discreto, mas sim olhar para a operação e tomar a decisão baseada nas interrelações, olhando para um ecossistema. Obviamente, isso se torna mais difícil à medida que você adiciona novas variáveis, e isso vem crescendo cada vez mais. Então, você tem diferentes tipos, novas variedades, você tem geneticamente modificados, você tem uma variedade muito maior de insumos e de máquinas e tudo mais. Então, o que nós fazemos na Solinftec é unir tudo isso. A gente une semente com o produto químico, vai aplicar, com todos os defensivos, a gente soma isso às condições do talhão, às máquinas, às pessoas, ao clima, e a gente utiliza alguns modelos que a gente constrói para que você consiga fazer a ligação de todas essas informações e você ajude ao produtor a tomar a decisão. E aí o que a gente acredita muito é em tempo real. A gente não acredita muito em você entregar as informações, esperar alguém tomar a decisão, depois você pegar essa informação e você analisar o que você fez errado para que você mude no próximo ano. A agricultura é super dinâmica, ainda mais no Brasil, que você tem uma safra atrás da outra. Então, você precisa ajudar o produtor a uma decisão. Essa história que o produtor dá insights, ninguém mais quer insight, né? O produtor me ajuda aqui a tomar a decisão de uma vez. Então, a gente ajuda o produtor a tomar a decisão para evitar que o problema aconteça e não para que ele tenha informações ou guardar informações para que ele mude no futuro. Então, tirar o máximo, eu concordo com o Donovan do que ele estava falando, é tirar o máximo do investimento que você já decidiu fazer na sua fazenda, nos insumos que você fez. E aí nós temos soluções que vão do preparo de solo até a logística da sua produção. Então, o que a gente faz para culturas, cana-de-açúcar, grãos, algodão, café e cítricos. Então dá para dizer que é um trabalho de facilitar o dia a dia do produtor, reduzindo custos e aumentando a produtividade? Eu acho que sim, eu acho que talvez mais do que facilitar, é realmente um pouco mudar a forma com que você está fazendo, mudar a forma com que você está fazendo uma série de operações baseado em dados e baseado na tomada de ação rápida. Né? Muita gente toma decisão baseada em dados, mas você toma a decisão baseada num banco de dados. A gente não, a gente toma a decisão do que está acontecendo naquele momento. E isso só quem teve uma fazenda, só quem passou bastante tempo de uma área de produção sabe que é assim, não dá tempo de você catar o carro até o escritório, olhar um relatório para mudar. O clima mudou, vai chover, não vai chover, o produto que você está aplicando não resiste à chuva, você está aplicando, está com vento, ou você está aplicando aqui, está indo para o talhão do lado. Então, tudo isso. Por isso que, às vezes, a gente tenta entender por que muitas vezes uma solução demora mais tempo para ser adotada, e para a gente é exatamente isso. Você muda a forma como você está fazendo, você ajuda a tomar a decisão. Naquela hora, você está fazendo o que o produtor faz, está dando mais condições. Então, isso leva a uma adoção mais rápida. Legal, e isso tem tudo a ver com o tema do programa de ontem, né? Que é além do Big Data. Não é só armazenar dados, é saber usar esse dado e, através da inteligência artificial, conseguir ajudar o produtor. E, Donovan, inclusive no programa de ontem a gente recebeu uma pergunta, e se você que está aí ao vivo assistindo, acompanhando o nosso programa também quiser mandar uma pergunta, a nossa equipe está a postos, é só você enviar que daqui a pouco eles mandam aqui e a gente faz também. E o Glauber Oliveira, ele pergunta qual o nível de dificuldade na aceitação pelas empresas para a implantação de novas tecnologias. Acho que isso é o dia a dia de vocês, né? Talvez a maior dificuldade ali no dia a dia de vocês, né? É a dificuldade diária, né? É romper paradigmas. Porque a gente está, obviamente, levando um processo diferente, uma forma de se fazer diferente. E essa resistência, obviamente, ela existe. É do ser humano a gente resistir ao desconhecido. E agora, a maneira de vencer isso é diário, dia a dia, buscando mostrar o valor da tecnologia, o quão ela pode agregar,
o quão ela agrega e entrega para ele, e obviamente que isso vai dar um retorno que, no fim das contas, todo mundo quer dinheiro no bolso. Então você tem que provar por mais A mais B que toda essa tecnologia, toda a beleza da velocidade da tomada de decisão vai trazer para ele, obviamente, um retorno maior na produção. Então Perfeito. esse é o desafio diário do nosso time, do time de consultores, e acredito que também dos nossos parceiros, de mostrar esse valor. E o Fábio, se a gente fala de tecnologias disruptivas, que são aquelas que a gente não consegue mensurar porque elas são mais abstratas, como, por exemplo, a internet das coisas, a realidade aumentada. No caso de vocês, essa dificuldade de mostrar o que é o valor disso acaba sendo também um agravante para apresentar uma solução, para conseguir chegar até o produtor? No nosso caso, não, Alan, porque a gente trabalha muito forte sim, com o propósito da agrorobótica, que é contribuir para a segurança alimentar e a mitigação da mudança climática no planeta Terra, né? Então, nós trabalhamos duas dores aí, a dor do planeta Terra, a respeito de sustentabilidade, porque hoje no planeta aí tem 500 bilhões de toneladas de carbono na atmosfera, né? Emitido pelo homem nos últimos 100 anos. E se a gente continuar nesse ritmo atual de emissão de carbono, a gente coloca mais 500 bilhões de toneladas de carbono na atmosfera, isso dá 1 trilhão de toneladas, e o solo, na cultura agrícola, consegue absorver esse 1 trilhão de toneladas de solo, se bem manejado. Então, um parâmetro para isso que o produtor tem é o estoque de carbono no solo. Então, a nível global, se a gente aumentar em 4% o estoque de carbono no solo, mensurado pela tecnologia Aglibs, a gente consegue segurar esse aumento da temperatura, que pode ocasionar diversos problemas para o planeta Terra. Se a gente chegar de 2 a 5 graus Celsius de temperatura, como está hoje o nível de emissão atual, isso derrete calotas polares, isso altera o clima, isso gera seca, gera fome, miséria, migração em massa. Então, a nossa tecnologia consegue mensurar esse carbono e trazer como benefício para o produtor uma monetização inovadora, né? Então, é fácil da gente mensurar toda essa tecnologia nossa, que é hardware e software, inteligência artificial, em trazer isso para um benefício real para o produtor em cima de sustentabilidade, que é um pilar nosso. Outro pilar nosso também que a gente trabalha muito forte dentro da agrorobótica é a questão de produtividade agrícola. Um desafio global aí é como alimentar o mundo em 10 bilhões de pessoas até 2050. Para isso, nós temos que aumentar a produtividade agrícola em 70%, só que o solo é responsável por 50% da produção agrícola. Então, o que a agrorobótica faz? Nós fazemos a digitalização desse solo. Então, a gente mensura para o produtor, para o agricultor, em tempo real, a quantidade de nutrientes que ele tem no solo. Em cima disso, ele toma uma decisão, também em tempo real, da quantidade de corretivos e fertilizantes que ele insere nesse solo. Então, esses são os dois pilares que nós trabalhamos, são duas dores do planeta Terra e do produtor rural, que é sustentabilidade e produtividade, e através da plataforma de inteligência artificial Aglibs, a gente consegue mensurar isso e trazer toda essa tecnologia aí de mais de 16 anos de pesquisa e desenvolvimento de uma forma simples, fácil, didática e também com custo acessível. Muito bem. E agora uma curiosidade, quando a gente fala de tecnologias disruptivas, que são aquelas que vão mudar a maneira convencional de fazer uma determinada atividade, gerando inclusive novos produtos e novos serviços, como se dá esse processo de pesquisa e inovação para chegar no produtor final? Eu vou querer saber de cada um, mas eu quero fazer um paralelo antes que talvez ajude a gente contribua para essa discussão. Vou começar com você, Donovan. Quando a gente fala agora, um caso recente da Covid, que a gente teve o desenvolvimento de uma vacina em tempo recorde, e isso aconteceu porque a gente viu muito investimento financeiro para a pesquisa, muito conhecimento junto com profissionais das mais variadas áreas, permitiu isso. No caso do agro, no caso dessas tecnologias disruptivas para o agro, como é que funciona? Porque a gente sabe que existe uma certa ali, restrição, um certo medo inicialmente. Então não vai ter esse volume de investimento e de conhecimento inicialmente. Como é que funciona esse movimento? Bom,
Eu acho que a velocidade que a gente, citando um exemplo, a velocidade que a gente teve das vacinas e que a gente conseguiu ter de maneira rápida e também de maneira com tecnologias disruptivas, né, vacinas diferentes, é um pouco da evolução tecnológica também nessa área e também do know-how dessas empresas. Então, como a gente desenvolve empresas de base tecnológica, esse know-how é muito importante. E dentro da Smart, a gente, obviamente, vem construindo esse know-how, né? São 13 anos aí de empresa, mas isso já vem desde o DNA do Éder, nós ouvimos toda a história ontem, assim como é o DNA também da própria Fermentec, né? Você vem construindo um know-how para você olhar de maneira holística tudo que acontece no agro em si e buscar o desenvolvimento de novas tecnologias, né? E aí, com esse conhecimento profundo, esse know-how, você pode usar as tecnologias hoje existentes, disruptivas em si, para desenvolver soluções voltadas olhando para o produtor. Então, a gente busca sempre estar uma tecnologia olhando para o produtor, qual é a dor dele, para trazer para dentro e resolver. E, obviamente, que essa construção desse know-how hoje é muito mais fácil para a Smart desenvolver novas tecnologias, desenvolver novas soluções do que há 13 anos atrás, porque isso vem sendo construído com base nessa experiência e com base no nosso time. Então, é um diferencial aí dos Smart Breeders, esse know-how, construir isso. Então, nesse caso, essa experiência, essa bagagem ao longo desses 12 anos acaba sendo um grande diferencial. Acaba sendo um grande diferencial do que se a gente estivesse começando hoje, né, no boom das agitechs, no boom das tecnologias, que sim, você falou de investimento, a gente vem de uns últimos 3 a 4 anos de grandes investimentos para o desenvolvimento de tecnologias no agro, mas quem tem esse know-how consegue acelerar o desenvolvimento dessas tecnologias que resolvem realmente a dor do cliente e que entrega aí tecnologias que conseguem tomar decisões assertivas. E que eu acho que tanto o Daniel comentou disso, o Fábio também, dessas decisões Inclusive, assertivas. Daniel, no caso da Solifitec, como é que acontece? É parecido? O que se diferencia? De certa maneira é parecido. Uma coisa interessante, a gente estava numa discussão há tempo com o Britaldo, que é o CEO da Solifitec, um dos fundadores da empresa, e ele sempre fala que a visão da Solifitec, ou a missão da Solifitec é mudar a forma como que a gente faz a agricultura, e pensar muitas coisas e mudar a forma como a gente faz a agricultura. E aí quando você pensa nisso, e se essa é a missão da empresa, se você tem um cliente um pouco pelo pronto que você fez inicialmente, né, na questão anterior, se você tem um cliente ou um produtor que vira para você falar, eu não vou adotar a tecnologia, ou se a tecnologia demora mais para ser adotada mais do que você esperava, tem duas maneiras. Você pode olhar para aquilo e falar, bom, é o mercado é conservador, mas no final, a culpa é sua. Se você está se propondo a mudar algo, você fez algo errado para que essa solução seja adotada. E a gente acredita muito nisso. Então, para te falar do nosso processo de desenvolvimento, sempre que a gente tem uma ideia, ou a maior parte das vezes a gente tem a ideia com o produtor, tanto que se olhar para os nossos escritórios, eles dizem isso, a gente está sempre perto da área produtiva, a gente levanta e dorme junto com o produtor, vendo os mesmos problemas. Só que a única coisa que a gente está ali, a gente entende o problema, a gente entende como o produtor resolve o problema hoje, e a gente tenta utilizar a tecnologia, e não só trazer tecnologia, mas criar tecnologia para mudar a forma como que ele faz aquilo, questionar a maneira como é hoje. E como você está ali próximo, ele sabe que você entende aquele problema e ele acaba adotando a tecnologia. Então, assim, de maneira simples, é isso que a gente faz, isso é que está no DNA da empresa, perto do produtor, entender como ele resolve o problema, questionar, validar ideias com ele, desenvolver uma tecnologia, acreditar e trabalhar super duro que aquela tecnologia seja implantada ou, vamos dizer assim, aceita. E isso está super relacionado com os resultados, que você conseguir mudar aquilo. Agora, o mais interessante é que a maneira que você vai mudando e a maneira que você vai tendo você vai provando que você pode, uma vez atrás da outra,
mudar, o produtor também vai tendo cada vez mais confiança e o seu time vai ganhando confiança e experiência para fazer isso. Então, vai se Legal. tornando cada vez melhor. Assim, obviamente uma evolução, como o Bruno está falando, mas eu também acho que é muito como você se posiciona e da maneira que você se posiciona perante a um problema. Eu quero mudar e não quero tornar isso um pouco melhor. É, e É um pouco hoje, do e jeito que a hoje nós gente... estamos com 13 empresas que se posicionam muito bem, né? E deixa eu só Exato. perguntar, o Fábio, você conseguiu ouvir o Daniel muito bem? Eu tô com um problema no retorno, eu não ouço nada que o Daniel fala, tá? Então, eu não consigo Mas o ouvir problema é ele. comigo, então. Então tá, vamos fazer o seguinte, a gente vai tentar solucionar esse problema aqui, mas eu queria ver, no caso de vocês, Fábio, como é que acontece? Como que é esse processo de pesquisa e desenvolvimento? A agrorobótica, ela é uma spin-off da Embrapa Instrumentação, né? Então, a agrorobótica ela foi fundada em 2015. Eu sou CEO, fundador e CEO da agrorobótica, fundamos ela em 2015 e começamos toda a parte de pesquisa e desenvolvimento com a Embrapa. Então, nós investimos quase 6 anos, aí, 5 anos e meio em P&D, antes de entrar com o produto comercial no mercado. Só que antes disso, a Embrapa já trabalhava com pesquisa e desenvolvimento com a tecnologia LIBS desde 2005, né? Então, de 2005 a 2015, a Embrapa trabalhou exclusivo com P&D. Em 2015, a agrorobótica embarcou através de uma spin-off nesse processo de pesquisa e desenvolvimento com eles, né? Assinamos uma NDA, o Convênio de Cooperação Técnica, Convênio de Cooperação Financeira, investimos aí durante 6 anos, né? Chegar em 2020, a fase de comercialização da tecnologia. Então, a tecnologia ela é 50% agrorobótica, 50% Embrapa. A gente licencia essa tecnologia, né, da Embrapa e paga royalties para ela, explorando com exclusividade. Então, para a gente foi um desafio muito grande aí transformar todo um know-how de pesquisa e desenvolvimento para trazer um produto, um serviço que o agricultor precisava aí de acordo com as necessidades deles, né? E Fábio, Então, esse como, foi o grande desafio, esse investimento, e saindo de uma startup do zero, que nós saímos para chegar até aqui em 6 anos. O desafio Fábio, é muito grande. é legal essa história. Agora eu queria entender como é que vocês fazem para validar essas tecnologias. Porque se a gente está falando de tecnologias disruptivas, aquelas que vão romper as barreiras tradicionais, como é feito esse processo de validação? O processo de validação das nossas tecnologias, como é uma tecnologia analítica de mensuração, a gente consegue através das ISOs, né? Nós temos aqui um processo de ISO 17025, em metro também, né? Então, são os dois pilares nossos aqui hoje. Donovan, no caso da Smart Breeder, como acontece? No caso da Smart Breeder, eu acho que é bem parecido também com o Daniel. A gente tem que a gente faz uma validação intensa, né? Então, dentro dessa construção, desse desenvolvimento, a gente teve projetos, inclusive em instituições de financiamento à pesquisa no país, CNPq, FAPESP, FINEP, né? Que a gente desenvolveu projetos dentro dessas para desenvolver as nossas tecnologias, e alguns desses projetos foram voltados exclusivamente para a validação das nossas inteligências no agro. Então, a gente correlacionava muitos dados, aplicava isso no campo. Tivemos parceiros aí, um deles, como o Daniel citou, os nossos primeiros clientes, mas não deixa de ser um desafio diário, né? A validação dessa tecnologia ela é feita e colocada à prova diariamente dos nossos clientes. Então, por mais que a gente já validou, e obviamente essa história, esse crescimento da Smart, hoje quase 3 milhões de hectares, ela obviamente houve essa validação e aceitação dos clientes para que isso ocorresse, mas não tem jeito, ela é validada diariamente também. Por mais que a gente, um cliente novo, ele ouviu de um colega que trabalha e que já usa uma tecnologia da Smart Breeder, mas a hora que coloca nele, a hora que ele vai começar a usar, ele faz questão de validar. E a gente também, nosso time tem esse desafio, como o Daniel falou, a gente puxa para nós a responsabilidade de fazer com que ele entenda o que está por trás daquilo, o valor que pode entregar para ele e validar junto com ele para ele ver essa assertividade, ver a resposta, ver o retorno e aí se sentir confortável. Então dá para dizer que essa aderindo validação não é definitiva. Pelo contrário, ela é sempre constante.
No nosso processo de desenvolvimento, essa validação inicial ela é definitiva e embasa todo o nosso conhecimento, as nossas pesquisas e gera essa confiança de ir para o mercado que sim, a gente tem um modelo, uma tecnologia, uma tomada de decisão assertiva. Mas você precisa convencer também e validar a expectativa de cada cliente através da sua tecnologia. E isso sim é rotina, constantemente provando isso dia a dia com ele. Bacana. Antes de continuar, eu quero lembrar que a gente está ao vivo e se você tiver uma dúvida, quer fazer uma pergunta para qualquer um dos nossos convidados, fique à vontade. Nossa equipe está a postos, ela vai selecionar essa pergunta, vai mandar aqui para a gente e a gente direciona para quem for essa pergunta. E dando continuidade, eu me lembro recentemente, há alguns anos, né, que o filme Avatar, que rompeu barreiras ali na indústria cinematográfica, o James Cameron, quando ele quis fazer o filme, ele pensou o filme, ele imaginou como seria, mas não existia a tecnologia para ser feito. Então ele precisou esperar o tempo necessário para que essa tecnologia fosse desenvolvida, até que fosse possível ele fazer o Avatar como foi, e aí virou um dos filmes mais assistidos da história do cinema. Trazendo para esse universo do agro e falando em tecnologias disruptivas, e eu quero começar com o Daniel. Como isso acontece? A gente também pode esperar no agro essa tecnologia? Você já pensa numa solução, não existe a tecnologia, você tem que esperar? É possível esse tempo? Como que acontece isso? Bom, nós somos teimosos. Assim, na história da Sonitech, aí eu nem estava na Sonitech, mas eu conheço dos fundadores. Acho que é interessante citar um caso que explica bastante. Quando a Sonitech começou, uma das primeiras coisas que a Sonitech fez foi uma rede de transmissão de dados. Então, você imagina lá, 13, 14 anos atrás, se a conectividade no estado de São Paulo é ruim, você imagina há 13, 14 anos atrás. E a ideia foi, nós precisamos tomar decisão em tempo real, a gente precisa resolver o problema em tempo real, mas não existia tecnologia, você não tinha rede de transmissão de dados, era muito reduzida. O que eles fizeram, quando a maior parte das pessoas do Brasil falava assim, olha, não tem necessidade, eu posso pegar a informação com o pendrive, o importante é eu ter a informação e analisar depois. Conceito que hoje a gente sabe que não é correto. Bom, o que eles fizeram foi começar fazendo uma transmissão de dados com GPRS, e em seguida desenvolver uma rede mesh. Você não tinha conectividade. Até hoje, me dá dor de estômago quando eu ouço em algum lugar que no Brasil você não está tendo implantação de tecnologia por falta de conectividade. Tem muitas opções, o 4G tá ganhando espaço, está crescendo. A gente tem soluções voltadas para o Mato Grosso, de conexão, e a pessoa está tomando decisão aqui. Então, se eu te falar da forma que a gente reage a uma barreira dessa, nós não acreditamos que é impossível e a gente tenta fazer e a maior parte das vezes não deu certo. Então, é a maneira com que a gente entende isso. A melhor maneira é continuar vamos tentar resolver, esteja ali próximo, você vai encontrar uma forma e é isso que a gente faz. A gente tenta achar de alguma maneira simples, resolver o problema. A gente é um pouco teimoso, eu poderia dizer. Perfeito. Fábio, você conseguiu ouvir agora a resposta do Daniel? E agora a gente também está com... Deixa eu aproveitar enquanto... você precisa ajustar o seu áudio, Fábio, por favor. Se você puder ligar o microfone e tentar ajustar o seu áudio, aí a gente dá continuidade aqui. Mas eu volto com você já já. Então eu vou perguntar para você, dona, mas vocês também são teimosos na Smart Breeder? Somos teimosos, né? E a gente acredita, não. A gente quer estar à frente dessa revolução tecnológica no agro. E se a gente quer estar aí, nós precisamos romper essas barreiras. Aí o nosso CEO a gente costuma dizer, né? Se vira, vamos atrás, não tem, vamos ser o primeiro a fazer. Então a gente precisa, obviamente, romper essas barreiras, buscar essas tecnologias, desenvolver elas, ou, como o Daniel falou, trazer alternativas que você possa, sim, começar a oferecer. Porque o bem mais precioso nesse processo é o tempo. A gente não vai poder ficar esperando isso acontecer para aí sim levar a tecnologia para o nosso
pro produtor. A gente precisa se movimentar, ser teimoso, se virar, ir atrás de parceiros, ir atrás de conhecimento, tecnologia, para fazer acontecer. Obviamente, pensando, e aí o Daniel falou, né, é comum a gente ouvir, mas não existe conexão no campo, não existe dados organizados. Para o produtor, ele não pode também deixar que talvez o não 100% de uma tecnologia ou não está adequado interrompa o processo dele de entrada, de iniciar nessa tecnologia. Ele precisa romper a barreira de que sim, o que tem hoje já é possível agregar muito valor, entregar muito resultado no processo de produção agrícola dele. Inclusive, ontem no programa de ontem nós tivemos uma pergunta que era nesse sentido, né? Eu tenho dados aqui bagunçados, robustos, com eles é possível entrar nesse universo de tecnologias do 4.0 no agro? Deixa eu só perguntar, Fábio, agora você está conseguindo nos ouvir tranquilo? Perfeito o áudio. Muito bem. Então deixa eu aproveitar, no seu caso, como a gente falou aqui, né? Vocês também esperam a tecnologia acontecer ou vocês são teimosos e vão a campo e tentam criar essa tecnologia? Nós somos muito teimosos. Nós começamos com a nossa tecnologia, a gente olhou esse mercado em 2015, né? E começou a preparar a tecnologia, tinha um desafio gigantesco de pesquisa e desenvolvimento a ser desenvolvido. Ele foi desenvolvido e em 2020, essa tecnologia pronta, em escala comercial, abrimos o primeiro centro fotônico do mundo aqui em São Carlos, para prestação de serviço para a agricultura, tanto para a parte de carbono em solos quanto para a fertilidade. E em cima desse trabalho, desse centro fotônico, nós conseguimos acessar aí praticamente 15 estados brasileiros, mais de 500 agricultores, e colocar toda essa tecnologia no campo. Só que essa tecnologia, assim como a Avatar, ela só conseguiu chegar no campo porque teve muito sonho, muita persistência, muito foco, muita resiliência. A gente foi muito firme aqui na empresa, né, os sócios, e a agrorobótica hoje é esse sucesso devido a isso, a persistência, eu acredito. Muito bem. E, inclusive, ontem a gente falou um pouco sobre essa questão de romper barreiras, das dificuldades que vocês enfrentam por trazer tecnologias disruptivas, né? Por trazer coisas, principalmente num setor que, quando a gente considera ele no macro, ele ainda é um pouco conservador. E, Donovan, a gente recebeu uma pergunta aqui e eu queria que você respondesse. O Rodrigo, pelo YouTube, perguntou: estou entendendo que as 3 empresas trabalham em cima de uma decisão a partir de dados. Claro, isso está bem tranquilo de entender. Mas e se eu não tiver um grande volume de dados? É possível adotar algum tipo de tecnologia, dessas tecnologias que as 3 empresas desenvolvem? É possível, né? E a gente tem casos práticos dentro da Smart Breeder que isso acontece, produtores que ainda não têm um histórico de dados, eu não tenho uma informação muito bem organizada. E como que isso é possível? Hoje a Smart tem, dentro da nossa base, né, o Éder comentou um pouco disso ontem, da socialização do conhecimento e dos dados dentro de um processo tecnológico, que você tem dados em nuvem e compartilhar isso. Hoje dentro da Smart a gente consegue ter uma base de dados muito bem administrada, robusta, com muitas informações para extrair dali quais são os fatores de risco ou sucesso de um determinado manejo agrícola, e mesmo que um produtor ele não tenha esse histórico, não tenha o dado bem organizado, ele tem o dado atual da lavoura nesse momento a gente consegue sim dizer qual é o melhor manejo para ele fazer, se aquela área é uma área de risco para doenças, pragas, se é uma área com potencial produtivo alto, né? Então dando um foco um pouco mais dentro da tecnologia da Smart Breeder, essa base de dados nossa, a gente consegue analisar toda ela e aplicar esse conhecimento num produtor que não tenha ainda uma base robusta e bem organizada. E aí uma mensagem, eu acho que para os produtores né, que eu já passei aí também, o processo de inovação, ele não precisa ser do 0 a 100%, ele é uma trajetória. Então, nós falamos sobre isso ontem, inclusive. É importante, né, dar o primeiro passo
e entender que se a gente conseguir 10, 15% ou 20% de melhoria de uma otimização, a gente sabe de quanto isso representa para o agro e em termos de valores e de recursos, né, de retorno para o produtor. Fábio, e no caso de vocês, como que acontece? Com poucos dados é possível gerar utilizar essas tecnologias? Sim, a agrorobótica, o grande diferencial da nossa tecnologia, da plataforma de inteligência artificial Aglibs, é que nós desenvolvemos aqui no Brasil toda a plataforma de hardware e software, e o grande diferencial da agrorobótica é que ela gera o dado no produtor. Então, a partir do momento que eu acesso uma fazenda, eu recolho uma amostra de solo, essa amostra ela vem do centro fotônico, e aqui ela vira uma pastilha, né, e ela vai para a nossa tecnologia. A partir do momento que o raio laser incide nessa amostra, a gente coleta praticamente a informação da tabela periódica. Então, tem a questão do carbono, do estoque de carbono no solo e nutrientes. Então, a agrorobótica, ela gera um dado de alta tecnologia num produtor que pode estar no estágio ainda de adoção de tecnologia inicial. Então, para nós não é problema pegar um produtor que está nesse estágio, migrando de baixa para alta tecnologia. A gente consegue colocar tudo isso de maneira bem simples, e ele recebe no aplicativo de celular aí o mapa com os teores, com as recomendações, tudo de forma bem simplificada. Muito bem. E, Daniel, no caso de vocês, isso atrapalha ter pouca informação? No nosso caso, a gente aprendeu que o produtor já tem muita coisa para lidar no dia a dia. Para a gente, basta a informação que está chegando agora, a gente já consegue resolver o problema. Tem uma necessidade de uma informação. Modelos são construídos para suportar o que está entrando agora. Então, E aí, informação online agora, resolver. Daniel, então nesse caso, reforça a importância do produtor selecionar muito bem uma empresa que vai trazer essa tecnologia, porque ficou claro que no caso da Solinfitec, da Agrorobótica e da Smart Breeder, que essa experiência, essa bagagem que vocês têm é que pode de fato ser determinante para que essa tecnologia seja muito bem utilizada e traga o conforto, né, a facilidade para o agricultor, gerando economia e otimizando o trabalho, né? Eu gosto de dizer, eu durante um tempo trabalhei, então eu sou agrônomo, e durante um tempo trabalhei numa usina, numa operação de produção de cana-de-açúcar. E eu acredito que o produtor, se eu pudesse dar uma sugestão, o produtor, quem for utilizar a tecnologia para a agricultura, não tem que procurar uma solução, tem que procurar um parceiro de tecnologia, porque não é só o que está desenvolvendo hoje, isso a gente está só no começo de tudo que pode ser desenvolvido. Então, você está perto de alguém que, mais do que ter uma solução hoje, te promete, que constantemente não promete, mas você pensa que constantemente vai te entregar novas soluções e que vai ser um parceiro que vai estar com você lá na frente, quando a gente vai desenvolvendo coisas ainda mais disruptivas. Essa é a forma esse parceiro que a gente quer ser. E, Donovan, como é que funciona essa implementação e integração dos dados dentro da plataforma, por exemplo, da Smart Breeder? Existe um processo inicial que a gente denomina de integração, né? E isso é conduzido pelo nosso time. Para que, como o Daniel falou, o produtor já tem muito trabalho dia a dia. Se a gente chegar lá e falar assim, não, mas agora a gente tem que pegar, você precisa me fornecer isso, precisa, né, colocar empecilhos nesse processo inicial da implementação da tecnologia, a gente já dificulta. Então, a gente chega, é óbvio, com um pacote tecnológico, onde uma integração de dados e uma primeira entrega já é feito para ele, pelo nosso time mesmo, em toda essa organização, implementa a ferramenta e marca lá, a gente tem o dia do Go Live, né? Aí sim o produtor vai sentar na mesa e começar a utilizar ela, né? Então a gente assume esse processo dentro da Smart, compila tudo, organiza a casa, leva de uma forma pronta, né? Um produto pronto, simplificado, para o produtor começar a utilização das nossas tecnologias. Legal, e isso me faz pensar que ao implementar um tipo de tecnologia que foge o padrão convencional ali do produtor,
a gente precisa romper a barreira da cultura, né? Porque a gente já tem um modo operante ali que funciona no dia a dia do produtor e de repente a gente vem com algo diferente que vai, para aquele público um pouco mais conservador, vai mudar o dia a dia, né? Então é preciso que, inclusive, o programa de quinta-feira, a gente vai falar muito sobre isso, sobre o profissional 4.0, que é esse profissional que consegue integrar ali a profissão com o campo. Enfim, a gente vai explorar muito esse assunto lá, mas passa então a implementação dessas tecnologias, e aí eu quero que o Fábio responda para a gente essa questão da implementação da cultura. E sendo assim, qual é a dificuldade? Como isso se apresenta no dia a dia, Fábio? Então, tá tendo essa mudança de geração no campo agora, né? O pai passando para o filho, né? E o filho assumindo os negócios, o filho já é da geração Y, Z aí, uma geração mais tecnológica, muito aberta à tecnologia, então a gente está vendo assim uma taxa de adoção muito grande aí, junto aos fazendeiros, agricultores, né? Falando um pouquinho da nossa tecnologia, a gente trabalha muito forte a questão do carbono no solo, então é um mercado que está abrindo para o agro brasileiro. Então, o produtor, o Brasil, vai deixar de ser visto lá fora como um grande, né, emissor de carbono para um grande sequestrador de carbono aí, desenvolvendo esse mercado de crédito de carbono. Então, a gente tem visto assim muita abertura, tanto por parte da geração mais velha, antiga, quanto pelos filhos também, para trazer essa inovação para o agro e gerar essa monetização inovadora e essa imagem global também do agro sustentável. Muito bem. Então, a gente E, entende que Daniel, no seu caso, como é que funciona? Você vê essa implementação da cultura mais facilmente? É mais difícil? Como é que você sente isso no seu dia a dia? Ou também já trocou a geração e está mais fácil? Não, eu tenho uma. Não preciso te repetir isso. Acho que assim, você olha o produtor brasileiro. O produtor brasileiro começou no Rio Grande do Sul, vendeu a propriedade no Rio Grande do Sul, foi para o Paraná, vendeu a propriedade no Paraná, foi para o Mato Grosso, saiu do Mato Grosso, está indo para outros lugares, então já está na Bahia, está lá em cima no norte do país. É um empreendedor nato que usa tecnologia desde sempre. Se você for lá, você mostrar para o produtor que aquela solução funciona, que não vai tomar o dinheiro dele, se tem conveniência, é fácil de ser utilizado, e que adiciona valor para a operação, ele vai adotar. Estou falando do produtor de grãos, mas se você pegar a cana-de-açúcar, é de longe o mercado, é de longe a cultura mais digitalizada que existe no mundo. Posso falar pela Soniftek? Só pela Soniftek, a gente tem 85% da área de cana do Brasil utilizando tecnologia de preparo de solo, a logística chega na usina. Grãos vem crescendo muito mais rápido do que foi o crescimento em cana-de-açúcar. E fora do país, igual, assim, em pouco tempo, quando você demonstra o valor, até no mercado que é extremamente conservador, quando a gente pega a agricultura nos Estados Unidos, é uma agricultura que está lá por gerações e gerações, você mostra uma tecnologia, em pouco tempo você consegue trazer os principais players para trabalhar com você, pessoas que muita gente julgava conservador. Acho que está muito relacionado à maneira de você se posicionar e também a realmente conseguir demonstrar o valor, entregar o valor para o produtor. Qualquer um. A agricultura é um cara que está aberto a novas ideias. Pegar uma pessoa que pega um investimento, coloca embaixo da terra e torce para chover, na semana que vem para dar tudo certo, o cara vai adotar a tecnologia se mostrar o valor. E Fábio, me desculpa, acho que você estava complementando, a gente ficou sem o retorno aqui, eu acabei te interrompendo. Você quer complementar? Tranquilo, Alan, desculpa, eu falo muito, melhor você... Não, é que eu acabei não ouvindo, peço perdão. Não, desculpa, eu que peço desculpa aí. Tá, mas você quer complementar? Você quer seguir? Quer fechar ali o que você ia? Não, podemos seguir, vamos seguir. Então, eu quero seguir agora fazendo uma pergunta que vai caber às 4 empresas. Qual a fórmula do sucesso da empresa de vocês em 4 pontos? Eu quero começar com você, que vai interferir ali no agro. Fala pra gente, Donovan. Difícil, né? Fórmula do sucesso é difícil. Mas em 4 pontos, escolhe 4 pontos que diferenciam ali, que fazem vocês estarem à frente, à vanguarda dessa revolução no agro. Sim, eu acho que é bem isso. Acho que cada um tem sua experiência e o que a gente vê que para nós tem funcionado, né, dentro desses 4, de alguns pilares. A gente precisa
Eu falei muito do produtor, mas é a inovação de fora para dentro, né? Então a gente tem um time, estamos ligados com o produtor diariamente, focado na dor dele, para trazer para dentro e aí desenvolver uma solução. Então esse é um ponto. A gente precisa ter um conhecimento agronômico profundo e multidisciplinar. Então, o nosso time e a Smart foi construída de uma forma olhando para isso, né? De como a gente constrói dentro da empresa um conhecimento profundo sobre agronomia para aplicar isso nas nossas soluções, e também multidisciplinar no termos de tecnologia, matemática, física, diversas áreas do conhecimento que a gente precisa agregar nessas nossas soluções, nos nossos modelos e enfim. Para isso também a gente precisa ligar as coisas, precisa ter uma habilidade de gestão de conhecimento, gestão de ciência, tecnologia e inovação. Não adianta nada a gente ter os melhores especialistas, às vezes, em determinadas áreas, o melhor conhecimento, se a gente não consegue fazer com que essas coisas se conversem, né? E que todos extraiam o melhor desse conhecimento. Então, dentro desse processo, a gestão desse conhecimento, ela é muito importante. Outro ponto, e aí eu acho que o Daniel também comentou disso, a gente está falando de tecnologias disruptivas, elas precisam ser inovadoras, disruptivas, mas a gente tá preocupado na forma que o produtor vai receber isso, né? No deliverable ali, no entregável, como que ele acessa. Isso tem que ser simplificado, a gente tem que ter uma preocupação de ser, sim, muitos dados, milhões de informações, 4 trilhões de combinações, em tempo real, conexão, rede, máquina, solo, dado, big data, mas isso não pode assustar o produtor. Você tem que chegar de uma forma simples, né, amigável o uso dessa tecnologia. Então, eu acredito que essas preocupações, nossa, e estar ligado a ele, ao dia a dia, né, a dor dele, comprometido com o resultado, e estando à frente com ele para fazer essa ponte de como a gente leva a tecnologia e como ele recebe, para que ele implemente isso no dia a dia dele, facilite o dia a dia, resolva ali o probleminha, pequenos problemas, vários pequenos problemas durante o dia. Eu acho que essa, para a Smart, tem sido a fórmula de sucesso, é a fórmula que a gente vê que tem conseguido agregar e contribuir para os nossos clientes. Ir além do Big Data, né? Como foi dito ontem, né? Ir além do Big Data. Daniel, e no caso de vocês, pontua pra gente aí pelo menos 4 pontos principais que fazem vocês serem destaque. Eu acho que é humildade para entender o problema e ouvir, ambição quando você determina os seus goals e o problema que você quer resolver, ser muito ambicioso nos problemas que você quer resolver, entregar muito rápido, trabalhar e desenvolver muito rápido, e ter densidade de talentos. Então, ter muita gente boa trabalhando junto, colaborando. Acho que são os 4. E aí, na nossa live, nosso programa, né, que vai ser ao vivo também sobre o Profissional 4.0, a gente vai poder falar um pouquinho disso. Agora também para o Fábio. Fábio, 4 pontos aí que determinam o sucesso da agrorobótica. Então, para você ter uma startup, a primeira coisa você tem que ter um propósito bem definido. No nosso caso aqui é contribuir para a segurança alimentar e a mitigação da mudança climática em nosso planeta. Então, é definição do propósito, ter excelência em pessoas, porque ninguém faz nada sozinho. Se não tiver pessoas boas do seu lado, você não consegue executar a estratégia. Você tem que conhecer muito bem o mercado que você vai atuar e as necessidades dos seus clientes. E, acima de tudo, é sonhar grande e acreditar. Vai vir muita dificuldade, você tem que ser resiliente e você não pode desistir. Então, são esses 4 pontos aí que a gente elenca. Propósito, pessoas, conhecimento de mercado e sonhar grande. Muito bem. E a gente recebeu aqui uma pergunta do Júnior. E, Donovan, essa inteligência, ela pode definir qual insumo agrícola tem mais eficiência, por exemplo? Pode, e as inteligências da Smart Breeder são focadas, algumas delas são focadas bem nessa resposta. Qual é o potencial de retorno de cada talhão
para aquela tecnologia, para aquele insumo defensivo, o quanto ele responde àquele investimento, né, especificamente aí, qual o insumo ou defensivo que eu vou usar. Você tem, né, é complexa a interação, como eu já disse, aqui de cada talhão, a gente trata cada talhão dentro das nossas tecnologias como um indivíduo, e esse indivíduo ele tem, assim como a gente, características genéticas específicas, a variedade, você tem o clima, né, e tudo isso, essa interação faz com que eles, cada indivíduo desse, ou cada talhão dentro do agro, responde de uma maneira diferente para cada insumo ou defensivo agrícola que você colocar lá. Então as nossas tecnologias, elas são também voltadas para enxergar isso e poder mapear quais são os talhões que respondem mais a cada uma desses produtos. Muito bem. Então, antes de encerrar, eu queria que você... E agora eu vou te apertar, porque eu quero que você dê um exemplo da principal tecnologia disruptiva que a Smart Breeder criou e que vem fazendo a diferença hoje no mercado. Tá. Um exemplo, a gente, obviamente a gente tem, como eu falei, a gente tem 16 inteligências diferentes, mas o grande diferencial nosso é um pouco dessa que eu estou falando, que é a suscetibilidade e a potencialidade de cada talhão em ter um problema, né, no caso de ser suscetível a um problema, uma praga, uma doença, ser suscetível a perdas agrícolas e também a potencialidade, a hora que a gente olha para o talhão e quanto ele tem um potencial produtivo de resposta ao manejo que a gente vai levar até ele, né, nesse investimento. Esse eu acho que é um dos pilares das nossas inteligências e que realmente ela ajuda a direcionar muito o investimento e ter assertividade para alocar melhor os recursos, né, investir mais onde dói mais, investir menos onde dói menos. Muito bem, e para você que estava acompanhando a gente pelo Instagram, como a gente está chegando em 1 hora, você vai cair, e aí eu peço para que você acesse o YouTube. Vai lá no YouTube do Khan Online e continua acompanhando. A gente já está encerrando, mas tem mais um pouquinho e geralmente o que é melhor fica para o final. Então vai lá para o YouTube e acompanha a gente. Então, dando continuidade, eu queria ver agora com o Daniel. No caso de vocês, fala para a gente um exemplo da principal tecnologia disruptiva que vocês criaram. Bom, hoje a gente tem diversos projetos que a gente está trabalhando hoje, nem todos eu posso falar aqui, mas o principal projeto que eu acho que é uma das tecnologias que eu acho que tem maior potencial para mudar a forma como a gente faz muitas coisas na agricultura é a Alice. A Alice é a nossa plataforma de inteligência artificial. Então, a gente costumava dizer que era a nossa Siri, a Alexia, mas no final ela está mais com o Watson. Então, a ideia é que a Alice ajude a otimizar muitos processos e ajude a melhorar muito a comunicação. A gente tem a Alice presente em diversas soluções que nós temos, sempre que a gente precisa otimizar, resolver, utilizar algoritmos de inteligência artificial, machine learning. A Alice é quem faz tudo isso acontecer para a gente. Então, os impactos são difíceis até de mensurar. Para fechar, Fábio, vocês, um exemplo de tecnologia disruptiva criado pela agrorobótica que tem impactado o mercado. O nosso é a plataforma de inteligência artificial Aglibs, né? Então ela vai desde uma coleta do solo georreferenciada, passa por toda a tecnologia aqui de análise no centro fotônico, isso vira um dado e com esse dado a gente pode trabalhar 2 serviços com os agricultores, que é o serviço de certificação do estoque de carbono no solo e certificação da fertilidade do solo. Lembrando que o Brasil é um dos principais players, aí, produtores e exportadores de commodities agrícolas no mundo, cana-de-açúcar, açúcar, né? Soja, milho, algodão, trigo, café, laranja, e o carbono vai ser uma nova commodity. A nossa plataforma consegue mensurar isso para o produtor em tempo real, quanto que ele tem estocado para poder monetizar ele. E além disso, a questão da fertilidade do solo. Hoje, de 25% a 30% do custo de produção do produtor é com corretivos e fertilizantes. Então, nossa plataforma consegue mostrar para ele o que ele aplicar, onde ele aplicar, o quanto, como, a quantidade. Então, isso ele faz um manejo mais racional, sustentável e econômico da sua área.
Então, esses são 2 exemplos de serviços aí disruptivos gerados por uma plataforma de inteligência artificial, de machine learning, de big data. A gente trabalha com várias, né, várias tecnologias acopladas dentro da nossa plataforma. Bom, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Esse foi o segundo dia, ainda tem mais 2. E se você quiser rever o conteúdo de hoje e também o do programa anterior, você pode acessar todas as redes sociais da Smart Breeder, o YouTube, o Facebook, o Instagram, até mesmo o LinkedIn. Lá o material vai estar disponível, não só esse conteúdo de hoje, mas também outros, né, que a Smart Breeder vem disponibilizando para os seus seguidores. Então aproveita, curte a página, segue, para que a gente possa continuar essa conversa por lá também. Então eu quero agradecer muito o Donovan, que está aqui nos nossos estúdios representando a Smart Breeder, assim como agradecer o Fábio, que está lá em São Carlos, e o Daniel, direto de Indiana, nos Estados Unidos. Então, para fechar, eu quero aí que vocês se despeçam e deixem um recado de vocês, começando pelo Donovan. Bom, agradecer, né, a oportunidade dada aí pela Smart, a oportunidade também de estar aí com pessoas relevantes no agro. E minha mensagem final é agradecer também aos nossos clientes que fizeram parte dessa história da construção, né? Hoje a gente tem mais de 1.000 pessoas envolvidas com as tecnologias Smart Breeder diariamente no campo, né? Então que a gente considera eles também como Smart Breeders, e isso faz com que a gente seja uma fonte convergente de conhecimento agrícola, né? Trazendo junto com o nosso time, os nossos clientes, convergindo esse conhecimento, as dores, os processos, para que a gente consiga construir juntos uma história diferente no agro, levar a solução, e a gente também dizer para eles que, para muitos aí olhando para a tecnologia, Revolução 4.0, né, para o futuro, para eles isso já está na realidade, né? Já está no dia a dia deles, a agricultura 4.0 e essa revolução industrial eles já estão fazendo hoje, né? Então meu agradecimento para eles aí nesse processo aí, que são mais que clientes, são parceiros nossos também. Muito bem. Fábio, agora deixa o seu recado aí antes de se despedir. Obrigado, Alan, obrigado, Smart Breeder, Donovan, Éder, obrigado pelo convite, foi uma honra estar com vocês aqui. Daniel, Solinfitec, primeiro contato nosso, a gente também tem muito sinergismo. Obrigado, assim, a gente conseguiu aprender bastante com vocês aqui hoje, tá? Foi um aprendizado contínuo e estamos disponíveis para outras reuniões e discussões aí. Muito obrigado, bem. Público aí da Cano Online, que está online, presente até agora às 6 horas, né? E fica o convite também para vocês visitarem, conhecerem a agrorobótica, nossa tecnologia. Nós estamos sediados aqui em São Carlos, né? É uma inovação mundial, aí o Libs na agricultura. Então, trabalho de Embrapa, Agrorobótica, Embrapi. Fica o convite para todos aí, agricultores, a conhecer um pouquinho da tecnologia e como, assim, a gente está movimentando todo esse mercado de carbono e o tamanho dessa oportunidade para o produtor brasileiro. Vamos ser líder nessa commodity também. Obrigado, pessoal. Muito bem. Sua vez, Daniel. Só quero agradecer e agradecer a Smart Breeder, então, a Donovan, Weather, Felipe, todo o time, conhece bastante gente. Super legal ver a empresa chegando a 12 anos no nível que está chegando. É super legal encontrar você, Fábio, e conhecer mais da empresa. E é isso. Obrigadão. Muito obrigado. E para você que acompanhou a gente até agora, também quero agradecer, obrigado pela sua audiência. Lembrando que esse conteúdo vai estar disponível nas redes sociais, em todos os canais da Smart Breeder. Então, se você curtiu, quer mandar para alguém, aproveita. Curte as nossas páginas também, tanto no Facebook quanto no Instagram. Curte o nosso canal no YouTube, aciona o sininho lá para receber as notificações do que vem por aí, porque esse foi só o segundo dia. A gente ainda tem mais 2 e amanhã a gente vai falar muito sobre, e aí, vale a pena investir em tecnologia? Pelo que a gente viu, eu creio que sim, mas não sou eu que vou responder isso não, vão ser os nossos convidados. Então eu te espero amanhã. Até mais!